exemplos. Eu tenho aqui no programa o Flávio, que também teve a experiência a triste experiência, né? A triste experiência de se afastar, né? Ele passou, como todo mundo que chega à Universal, ele veio com a vida arrasada, destruída, mas ele próprio vai contar e vai dizer o porquê ele chegou a se afastar. Flávio, tudo bem? Tudo bom, bispo? Então, Flávio, a primeira vez que você chegou à Universal, você veio por conta de quais problemas? Olha, eu era um jovem muito vazio, né? Um jovem triste, um jovem vazio. Então, com 17 anos, eu recebi o convite do meu pai e eu vim para a igreja. Mas nessa época você tinha algum vício, alguma Não, coisa? não, nessa época não. Nessa época eu não tinha vício Seu nenhum. pai frequentava a igreja? Meu pai já frequentava e fez um convite e eu vim. Com 17 anos na época. Certo. E aí, o que aconteceu na sua chegada à Universal? Olha, quando eu cheguei a primeira vez, eu senti aquilo que eu procurava, né? O preenchimento do vazio que eu tinha. Eu fui feliz. E com o tempo eu fui sendo abençoado em todas. Deus foi abençoando, fui tendo... fui me tornando um homem realizado. Aí, depois de 6 anos na igreja, foi onde... Depois de um ano que eu estava na igreja, eu fui levantado a obreiro, né? Comecei a fazer a obra. E depois de 6 anos eu me afastei. Depois de 6 anos foi onde eu me afastei. Só que eu me afastei assim, não foi de um dia para a noite, né? E os 6 anos que você ficou como obreiro, que você chegou aos 17, se converteu, se batizou, não é? E foi batizado com o Espírito Santo? Eu acredito que eu era, bispo. Eu acredito que eu era, sim. Uhum. Mas com o tempo a gente foi vendo que... É que nem aquela parábola do semeador, né? A gente pensa que é aquela semente que caiu numa terra boa, mas com o passar do tempo a gente vê que a semente caiu no meio dos espinhos e o nosso coração não era de aquilo que a gente imaginava que era. Eu achava que eu tinha um encontro com Deus, mas na verdade Quer eu dizer, vi que eu não tinha, né? então você diz que mesmo você tendo sido levantado para a obra, digamos assim, você não tinha tido encontro com Deus, é isso? Eu não tinha um encontro com Deus. Muito bem. Então, obviamente, a queda seria inevitável, seria questão de dias, né? Agora, me diga uma coisa, Flávio. Você permaneceu, ainda assim, você permaneceu 6 anos usando o uniforme de obreiro, você permaneceu ali trabalhando nas reuniões, não é? Exatamente. Orando pelas pessoas, atendendo as pessoas. E me diga uma coisa, esses 6 anos, como foram? Olha, bispo, a princípio foram bons. Pelo menos eu digo assim, os 3 primeiros anos na obra, assim. Mas aí o tempo foi passando, depois eu fui levando na barriga, né? O ditado popular que fala. Fui empurrando na barriga, a gente foi vivia de aparência, né? Eu fiquei uma boa parte da minha vida na obra, mas não estava bem. Tava dentro de mim, eu sabia que não estava legal, não estava fazendo mais com amor, com espírito. Então, onde a queda foi inevitável, né? Agora, diga uma coisa, o que acontecia com você, esse desânimo, né, essa frieza em relação à obra, não era pela obra em si. É o que muitos não conseguem entender. Quando a pessoa diz assim, eu não vou ficar de obreiro. Então, se você pensa em sair de obreiro, você tem que analisar o seguinte, qual o motivo? Aí é que está a grande questão. Porque por trás do desânimo, do esfriamento, há um motivo. Há uma razão de tudo isso. Então você tem que refletir, porque o mesmo motivo que faz uma pessoa se afastar da obra é um espírito. É o mesmo espírito que está lutando e que vai lutar até o fim para tirá-la do reino de Deus. E o primeiro passo é tirar, obviamente, da obra. Porque muitas pessoas caíram no erro de pensar o seguinte, eu vou sair da obra e vou viver a minha vida. Só que quando elas saíram, elas foram se deparar com uma outra realidade. Foi totalmente diferente do que elas imaginavam, né? Elas pensavam que tinham uma estrutura,
que o fato de sair da obra era uma decisão que elas estavam tomando e que não ia prejudicar em absolutamente a sua vida espiritual. Mas é como eu disse, qual o motivo que fez a pessoa se afastar da obra? Porque quando você está na presença de Deus, você quer servi-lo. Quando você tem a certeza da salvação, você quer levar essa salvação ao máximo possível de pessoas. Ninguém que é salvo consegue ficar calado. Ninguém que provou do dom celestial consegue viver para si próprio, consegue guardar isso. Não. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem o desejo dentro dela, a sede dentro dela de levar para as pessoas o que ela recebeu. Porque o Espírito Santo é assim. O Espírito Santo tem sede de almas, tem sede de salvar, tem sede de levar as pessoas ao reino de Deus. Portanto, todos aqueles que têm o Espírito Santo, que são cheios do Espírito Santo, obviamente, são tomados por esse desejo. Ora, se uma pessoa é endemoniada, qual o desejo de um endemoniado? É fazer exatamente aquilo que os demônios querem, né? Mas se ela é cheia do Espírito Santo, quais são os desejos de uma pessoa cheia do Espírito Santo? É fazer aquilo que o Espírito Santo quer. É seguir a vontade dele, a direção dele. Então, no seu caso, Flávio, você se desanimou em relação à obra e procurou o pastor, entregou o uniforme, como é que foi? Isso, o que o senhor falou aí é bem por aí mesmo. Isso. Eu procurei o pastor, falei que já não estava dando mais para mim fazer a obra, que não queria mais, entreguei meu uniforme. Eu fiquei mais ou menos 2 meses na igreja como membro, mas é igual o senhor disse mesmo, a gente não consegue, uma vez que a gente prova, põe a mão no arado, não dá para a gente ser membro de novo. Eu tentei ficar como membro, mas não consegui. O mundo foi mais forte, parece que todos aqueles demônios que eu expulsei vieram todos de uma vez. E como eu já não estava bem na presença, eu estava dentro da igreja, mas não estava na presença de Deus. Aí foi onde eu não consegui mais. Permanecer. Porque nem todos que estão dentro da igreja estão no reino de Deus. Exato. Você estava dentro da igreja, mas fora do reino de Deus. Essa é a realidade. Exatamente. Você ficou quanto tempo afastado? Eu fiquei 7 anos afastado, exatamente. E nesses 7 anos, o que aconteceu? Ó, bispo, a gente quando é obreiro assim, a gente tem um certo temor de ir pro mundo. A gente fica com medo de morrer do diabo, que a gente sabe de tudo isso. Então, a gente vai pro mundo, o diabo não tá lá pintado com chifre esperando a gente. Ele mostra o colorido do mundo. Eu costumo dizer que o primeiro ano que eu me afastei foi o melhor ano da minha vida no mundo. Porque eu comecei a conhecer o mundo realmente, na verdade. Eu comecei a ver o colorido do mundo. Ele foi mostrando só as coisas boas pra mim. Aí eu fui pensando, pô, não é isso que me falaram do mundo. Não é isso que eu ouvi falar do mundo. Eu vi falar tanta coisa, pô, o mundo é da hora. Porque a gente vai vendo as coisas boas do mundo e a gente vai se afastando cada vez mais de Deus e vai vendo que, pô, não é nada daquilo que... Não é à toa que o diabo é enganador. Realmente. Né? Então ele é sedutor. Ele põe a isca e a pessoa morde. E quando ela pensar que está tudo bem, aí vem a destruição. Você, nesse período afastado, você chegou a se envolver com muita coisa errada? Então, bispo, no primeiro ano foi saudável para mim. Mas depois no segundo ano... Aparentemente saudável. Aparentemente, exatamente. Mas depois no segundo ano, eu fui começando a ter umas amizades, entre aspas não, as amizades erradas mesmo. Fui começando a me envolver com as drogas. Fui começando a me envolver com o crime. Eu tinha um emprego abençoado, eu perdi o emprego. Foi aonde eu comecei a descer cada vez mais. Cada tempo passava, eu ia me afastando. Quer dizer, você começou a fazer coisas que antes de chegar à igreja, antes de se converter, conhecer a palavra de Deus, você não fazia. Quer dizer, você não usava drogas quando você chegou na igreja, quando você conheceu a palavra de Deus. Mas depois que você se afastou, você passou a usar drogas. Exato. É que nem o senhor falou agora há pouco, que o diabo, quando ele sai,
Ele leva consigo, aí a situação da pessoa se torna Uhum. 7 vezes pior. Então a minha situação se tornou, acho que nem 7, foi 14 vezes pior. Porque eu não era nada disso. Eu não Você tinha... usou que tipo de droga? Olha, bispo, eu usei 9 tipos de droga, contando com álcool e o cigarro. Foram maconha, cocaína, êxtase, haxixe, cola, lança-perfume, Uhum. dentre outras. São várias as drogas que eu usei. Então, e eu fui cada vez mais me afundando. Nesse período de afastamento de Deus, qual foi o ponto crítico? Olha, bispo, foi bem no finalzinho mesmo, antes de eu me retornar. Eu tava num certo ponto que eu tava tomando pinga pura. Eu me drogava todos os dias, que no começo a gente se drogava só de final de semana. Eu não tinha mais dia. Tinha dia que eu não sabia nem que dia era, se era segunda, se era terça, se era domingo. Eu bebia, eu cheirava todos os dias. E o ponto crítico para mim foi quando eu acordei dentro do carro, depois de 3 dias fora de casa. Eu já tinha perdido minha esposa. Hoje minha esposa já tinha me abandonado, foi embora. Eu vendi todos os móveis da minha casa para comprar droga. Então eu tava sem nada. Só tava a casa. Eu tava com a casa vazia, sem nada, sem a esposa, sem o filho. E 3 dias virado, muito louco. Eu falei, não, peraí, não é possível. Foi aonde que eu lembrei. Porque a gente fica um certo tempo, bispo, no mundo. No começo a gente tem aquele temor. Mas chega um tempo que a gente esquece tudo aquilo que a gente aprendeu. Uhum. Quando foi o momento que você decidiu, agora eu vou voltar? Então, foi nessa época aí que parece que é bem como a parábola do filho pródigo mesmo. Eu lembrei, depois de muito tempo, eu lembrei de onde eu saí. Eu lembrei que eu era obreiro, eu lembrei que eu tinha paz, que eu era feliz. Eu lembrei quem eu era. Eu falei, poxa, peraí, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei onde eu posso ser feliz. Eu falei, eu vou voltar. Eu tenho certeza que se eu voltar, Jesus ele vai me aceitar de volta. Eu tinha isso dentro de mim. Eu tinha essa certeza. Aparentemente parecia não ter saída para mim, parecia que não tinha mais jeito. Eu olhava, poxa, não tem mais jeito para mim não, vou morrer, vou pro inferno. Mas aí o Espírito de Deus ele tocou dentro de mim, eu lembrei, eu falei, poxa, se eu voltar, eu tenho certeza que Jesus ele vai me aceitar de volta. Ele vai me aceitar, ele vai me perdoar, ele vai Você me... voltou numa caravana, foi no domingo? Que dia que você voltou? Ó, eu voltei numa quarta-feira, uns dias antes da caravana. Eu voltei numa quarta-feira. Uma reunião do Espírito Santo. Numa reunião do Espírito Santo. E logo na próxima semana já viria caravana. Eu até falei, poxa, depois de 7 anos, eu falei, pô, tem um bispo cuidando da gente agora, tem um bispo cuidando de obreiro, que bacana isso aí, né? Eu falei, legal, na minha época não tinha isso. Eu falei, mas é muito bom. Eu falei, vou para essa vigília. E foi lá que... E você está de volta há quanto tempo? Eu voltei em 2011, tem 3 anos e alguns meses. Vai fazer 4 anos agora, nesse ano que vai entrar. Bom, e diga uma coisa, Flávio, hoje, você se reconciliou com Deus, sua vida espiritual, como é que está? Hoje, realmente, bispo, posso falar para o senhor aqui que eu tive um encontro com Deus. E naquela vigília da chuva lá, quando o bispo falou, o Espírito desce, começa a chuva, ali Deus ele lavou, sai dali outro homem. Ali eu tive a certeza do que eu não tinha antes, eu tive naquele dia. Aí de lá pra cá, só bênção, só maravilha. Hoje eu sou feliz, hoje eu sou liberto. Hoje a minha vida é outra, a minha esposa é feliz. Hoje eu tenho um filho de 7 anos, hoje eu tô vendo ele crescer. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma família. Entendeu, bispo? Hoje a minha vida, ela é outra. Tá vendo? E o que eu queria dizer, salientar é o seguinte, você não precisa esperar de forma alguma chegar uma caravana do resgate na sua cidade, no seu estado, para você voltar. Porque às vezes você, acompanhando o programa, você diz assim, aí eu não vejo a hora de chegar uma caravana aqui porque eu vou voltar. De forma nenhuma. Você tem que, independentemente de caravana ou não, você tem que fazer o que você sabe que é preciso. Você sabe o caminho de volta. Você tem que ter coragem, força para pegar esse caminho de volta enquanto há tempo. Deus tem falado com você, Deus tem te alertado, o Espírito Santo tem tocado em você. Então, se você se fizer de surdo,
que que Deus vai poder fazer? Então você sabe o caminho de volta para a casa do Pai. Faça o quanto antes. Agora mesmo, durante a programação, se você, nesse exato momento, acompanhando aqui o programa, se você quisesse voltar para Deus, agora mesmo você pode. Aí onde você está. Você que está em prantos, está angustiado, está triste, pensando que não tem mais jeito para você, tem sim. Tanto tem jeito que você está acompanhando o programa. Essa é a prova que tem jeito para a sua vida. E se você for para um cantinho e fizer uma oração, Deus vai se voltar para você.